Olá, seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada e mentora de advogados empreendedores e toda quarta-feira ao meio-dia nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta sim a sua aula semanal sobre diversos temas envolvendo o empreendedorismo jurídico na advocacia, ok? Hoje nós vamos conversar sobre como vocês podem ter uma gestão de tempo mais eficaz, como vocês podem ser mais produtivos na advocacia. Separei aqui para conversar com vocês vários pontos, inclusive sobre softwares, mas para a gente iniciar, se você não me acompanha lá nas redes sociais, eu tenho um lema, que para mim, empreender é um estilo de vida. E você pode não concordar com isso, ok? Só que, se você parar para analisar do ponto de vista que se você está doente, isso vai refletir no seu negócio. Se você está com algum problema, se o seu filho está doente, se você tem algum problema familiar, ou então, se você vai viajar, tudo isso impacta diretamente no seu negócio. Então, eu, Mariana, acredito fielmente que empreender na advocacia, para mim, se tornou um estilo de vida, onde, por mais que eu tenha os momentos de pausas, né, um momento de descanso, que é sim necessário, em contrapartida, você vai analisar que todos os setores da sua vida vai estar interligados ali, justamente na sua advocacia. Muitos clientes acabarão virando amigos, muitos amigos virarão clientes, você vai viajar muitas das vezes a trabalho, você consegue conciliar um lazer. Eu brinco que quando eu comecei a empreender na advocacia, quando eu abri o meu próprio escritório, nunca mais eu realizei uma viagem sem levar o notebook. Só que em contrapartida, minhas viagens aumentaram muito mais. Por quê? Porque hoje eu tenho mais liberdade, eu não preciso esperar a cada 12 meses tirar 30 dias de férias, me isolar do meu mundo e depois retornar, ok? Então, eu acredito sim, fielmente, que empreender é um estilo de vida. E se você concorda com isso, comenta aqui na descrição desse vídeo. Ok, Mariana, mas como que eu posso ter uma performance melhor na advocacia? Como que eu posso potencializar as ações do meu escritório? O primeiro ponto, pessoal, é um diagnóstico, ok? Você vai precisar analisar onde que você tem investido o seu tempo e a sua energia. Você vai precisar analisar o que está dando certo, o que está dando errado e quais são as suas tarefas diárias, né? Eu costumo comentar que a gente precisa ter muita clareza sobre o que a gente tem que cumprir naquele dia. E aqui, se você for do papel, você vai anotar no papel. Se você for do digital ali, você vai anotar no seu equipamento, onde quer que seja, mas nós precisamos visualizar todas as tarefas. E como que a gente pode começar a visualizar isso? Através também da gestão de tempo, ok? Por que eu tô falando isso para vocês? Hoje, se a gente parar para analisar, nós temos diversas tarefas que, inclusive, não vão estar nas suas agendas. Eu brinco, né? Aqui no escritório, eu tenho um tempo separado na minha agenda do período que, da hora que eu acordo, entre 5 e 9 horas da manhã, que é o período de eu treinar, de eu realizar minha leitura, de eu fazer a minha aula de inglês, que é o período de eu tomar café com calma com a minha família, é o período que eu vou tomar banho, secar cabelo, me arrumar para começar a trabalhar. Então, tudo isso você precisa saber gerir, porque senão você fica com aquela falsa percepção de que você não fez nada, sendo que às vezes você ficou apagando incêndio, resolvendo BO o dia todo, ok? Então, quando a gente fala de gestão de tempo, é importante você ter em mente como que você irá distribuir as suas tarefas na sua rotina de uma forma que não te aprisione, mas que você consiga, assim, visualizar tudo que você tem para fazer, que você consiga ali materializar, consegue ter uma noção de que dia vai estar mais corrido, o que você pode organizar ou não na sua agenda. E ali, eu já adianto para vocês aqui um mito, que muitas pessoas, quando eu falo de gestão de tempo, o pessoal fala, Mariana, como que você dá conta de tudo? Indica para a gente algum software, né? Alguma coisa que você faz para dar conta, porque hoje quem me acompanha lá nas redes sociais vê que eu tenho 2 empresas, e ali realmente toma, assim, demanda muita energia, muito tempo, você precisa ter uma gestão muito apropriada do seu tempo para você não perder o time. Por quê? Porque pode acontecer de você ficar ali, principalmente hoje, né, com as redes sociais, o que acaba acontecendo? Você entra só para dar uma olhadinha no Instagram, só uma olhadinha no TikTok, e quando você vê, já passou 1 hora. E a gente fica com aquela sensação de que parecia que tinha passado apenas 10 minutos. A gente perde a noção do tempo. E isso já foi cientificamente calculado que acaba influenciando até na nossa performance, no nosso rendimento.
Por quê? Porque nós não fomos treinados para absorver tanto conteúdo, tanta informação num curto espaço de tempo. E é quando a gente entra nas redes sociais, principalmente, você acaba vendo muitas marcas, muitas pessoas, você acaba tendo acesso a muita informação e tudo isso pode te limitar. Então, quando você tem uma gestão estratégica do seu tempo, você sabe até um momento, o pessoal brinca, né? Se muitas das vezes eu coloco na agenda que eu vou entrar no Instagram para responder ali meus directs, como que vai ser. Isso aqui, pessoal, mais uma vez eu já faço esse adendo para vocês. Não é sobre você ter uma rotina que te aprisione, né? Que você tem que seguir a risca todo dia, aquela coisa exatidão. Mas você vai precisar, sim, exercer a sua disciplina em prol disso. Um outro exemplo que eu utilizo aqui para vocês, hoje, por eu ser dona do meu tempo, poder fazer meu próprio horário, muitas pessoas me questionam também. Mariana, por que você não vai na academia? Você costuma ir na academia bem cedo. Por que você não vai no fim do dia? Por que você não vai no horário de boss aí, por volta das 10 da manhã, 2 da tarde? Isso é uma questão de conhecer a sua própria natureza. Eu sou uma pessoa muito matutina. Se eu realizo a minha atividade física no final do dia, eu fico muito elétrica depois. Por quê? Porque eu já sou acelerada. Em contrapartida, se eu realizo a minha atividade logo nas primeiras horas ali do meu dia, além de eu ter mais energia no decorrer para realizar minhas tarefas com maior maestria, isso também me dá um gás, um incentivo maior. Eu poderia sim parar, só que eu conheço a minha natureza. Eu sei que quando eu treino de manhã, a minha performance no decorrer do dia é muito melhor do que se eu fosse à tarde, né? Isso é até uma questão de qualidade dos meus treinos. Então aqui, mais uma vez eu falo para vocês a questão do diagnóstico, de se conhecer até a sua pessoa, até a sua melhor versão, para você potencializar o que você tem de favorável e para você ajustar o que não. Que nem eu falei para vocês, por eu ser uma pessoa muito matutina, quando eu vou ministrar aulas à noite, o meu rendimento acaba não sendo igual. Então, o que eu tendo a fazer isso? Muitas das vezes, eu dou uma desacelerada antes, dou uma descansada para poder ter uma performance melhor, mais eficiente ali para ministrar e entregar a melhor aula possível, ok? Então, você precisa, sim, fazer um diagnóstico, não só das suas atividades, das suas tarefas profissionais, como também pessoais, e organizar de uma forma que fique muito mais completa ali na sua agenda. Outro ponto, nenhuma ferramenta ou um software vai ser capaz de resolver todos os seus problemas de gestão e do seu escritório e da sua vida. Isso aqui eu já falo para vocês com toda certeza. Não adianta você ter uma agenda super organizada, uma agenda lotada e você achar que você vai produzir muito mais. Mas você ter, sim, esse acompanhamento, esse direcionamento pode te auxiliar e muito quando utilizados de uma forma correta. Então, você precisa saber organizar e usar o seu tempo de uma forma muito mais estratégica e positiva. Aqui eu usei o exemplo para vocês da academia, que eu vou de manhã, mas poderia ser também que você é uma pessoa noturna. Então, é muito mais vantajoso talvez você trabalhar até mais tarde do que você levantar muito cedo. Por isso que, mais uma vez, eu friso aqui para vocês o quanto empreender é um estilo de vida, ok? Então, nós passamos pelo primeiro ponto, que é o diagnóstico, passamos aqui pela gestão de tempo. E agora, para essa EdClass ficar mais prática, eu trouxe aqui para vocês alguns softwares, alguns sistemas que eu utilizo, que me ajudam muito na gestão de tarefas, na auxiliar no dia a dia. O primeiro é o quê? É o famoso Google Agenda. Pessoal, eu confesso para vocês que por muito tempo eu fui aquela pessoa que adorava anotar na agenda, adorava visualizar no papel. Só que, qual que era a limitação que eu tinha da agenda física? Não, a minha equipe não conseguia ter acesso. Quando eu precisava, muitas das vezes, eu estou num final de semana e alguém precisava agendar um horário, a agenda estava no escritório. Então, tinha toda aquela dinâmica de ter que andar com uma agenda para cima e para baixo. Então, eu fui bem resistente, eu confesso para vocês, que eu demorei bastante para dar uma chance para o Google Agenda, porém, hoje eu não me arrependo, foi um sistema que eu me adaptei muito bem com o tempo e eu super recomendo para vocês. Inclusive, aqui na tela é a imagem da minha agenda desta semana. Então, hoje aqui, quarta-feira, vocês estão vendo ali, já teve a segunda e a terça, todas as demandas. Se vocês pararem para analisar, eu costumo concentrar todas as atividades diárias aqui em um só lugar, tá? Então, eu utilizo por fazer isso aqui no Google Agenda. Se você parar para analisar, ali tá a tarefa da minha leitura, tá a tarefa do meu Duolingo, que é onde eu pratico meu inglês diariamente, tá os meus treinos, para eu computar os dias que eu treino, os dias que eu não treino, para saber também. Eu optei por organizar aqui, né? Eu coloquei essas tarefas e eu deixo elas sem horário. Por quê? Porque pode ser que um dia eu vou mais cedo, um dia eu vou mais tarde. Só que os primeiros horários dessas atividades que estão todas aqui de salmão, para você visualizar melhor, ali é um tempo que eu sei que eu tenho que exercer essas atividades paralelas, ok? E em contrapartida, também aconselho muito vocês a trabalhar com agenda em blocos, principalmente se você tem dificuldade aí em exercer
com maestria todos os setores do seu escritório. Aqui também a gente já faz mais um adendo. Não importa que você talvez trabalhe sozinho, é importante sim você setorizar o seu escritório para que você tenha um rendimento muito mais eficaz, tá? E quando a gente fala de trabalhar em agendas em blocos, é o quê? Nada mais é do que você dividir períodos exatos para cada setor. Então vamos supor assim, segunda aqui no escritório, geralmente é o dia da gestão. Essa semana aqui que eu printei para vocês a agenda, ela está um pouco atípica, por quê? Porque eu tenho 2 viagens essa semana, né? Eu fui gravar um podcast ontem e na sexta-feira eu já preciso estar em Florianópolis para um evento presencial. Então, ela foi uma semana que eu precisei adaptar. Em contrapartida, segunda-feira normalmente é o quê? É o dia da gestão aqui no escritório, principalmente segunda de manhã. Eu analiso todos os prazos da semana, eu analiso ali os pagamentos que eu preciso provisionar para aquela semana. Eu costumo fazer essa gestão, pessoal, de forma semanal. Todo dia eu vou abrir ali, alimentar, seja o CRM, seja o software de atividades. Só que a segunda, principalmente no período da manhã, eu gosto de ter uma visão mais ampla de tudo que eu preciso fazer no decorrer daquela semana. Depois, se você conseguir fazer isso num período, ok. Então, a segunda normalmente é da gestão e à tarde eu já deixo ali para a questão da produção. Então, eu já faço uma atividade com a equipe, a gente já elabora uma reunião e eu passo as demandas da semana para já deixar tudo ajustado e a gente vai conversando ali no decorrer da semana. Em contrapartida, uma outra sugestão de agenda em blocos para vocês é a questão dos atendimentos. Por quê? Porque quando a gente vai realizar um atendimento, a gente já tende a estar com uma roupa melhor, a estar com mais produzida, né? Um dia que você sabe que você vai ficar mais dispersa, você não vai conseguir produzir com aquela exatidão. Por quê? Porque às vezes você vai parar, tem um horário fixo ali para fazer uma reunião com um determinado cliente, para apresentar uma proposta, para apresentar uma questão ali de um trabalho, uma demanda, fazer uma consultoria, que seja. Então, aqui no escritório, eu costumo fazer o quê? Dia de terças e quintas, eu costumo centralizar os atendimentos, porque são dias que daí eu sei que eu vou trabalhar menos no operacional e vou me dedicar mais ali à questão dos atendimentos, que por mais que sejam virtuais, ele exige um planejamento, uma execução apropriada, ok? Você então tem que analisar sim, mas Mariana, hoje eu sou sozinha, né? Você me aconselha a fazer essa gestão? Sim, porque você vai ver que com o tempo, quando você faz essa questão das agendas em blocos, separa ali o setor comercial, o setor operacional, o setor administrativo do seu escritório, você tende a se dedicar àquilo e você acaba o quê? Levando a sua advocacia literalmente como um negócio. Você não para simplesmente para vender, entregar, e produzir e entregar para o seu cliente, entende? Eu brinco que a gente não pode viver nesse looping eterno de, ai meu Deus, eu preciso vender, aí eu vendi, eu preciso entregar para esse cliente. Então, assim, os setores do seu escritório, ele não pode parar. Então, você precisa, assim, ser estratégico e entregar isso com muita intencionalidade até na sua produção, para você ter uma performance melhor na advocacia. Outro ponto da agenda em bloco que eu separo aqui também, né? Normalmente a quarta e a sexta eu deixo para a questão operacional. Hoje eu tenho uma pessoa aqui na minha equipe que me ajuda muito na questão operacional. E, em contrapartida, eu deixo esses 2 dias principalmente para o quê? Para eu ajustar melhor, para eu conferir as demandas que eles cumpriram, para você ali saber se às vezes é uma tese que você precisa trabalhar, que você precisa estudar com mais afinco um assunto mais complicado. Por quê? Porque na terça eu já realizei os atendimentos, na quarta eu sei que eu não vou precisar ficar parando para cumprir horário, para fazer uma reunião, para fazer um atendimento. Então você precisa sim ser estratégico e levar isso com muito afinco para que você tenha um resultado muito mais satisfatório no seu dia a dia. Eu cito para vocês, então, se você não assistiu às EdClass passada, nós já tivemos até a EdClass falando para vocês sobre a setorização do escritório, que está salva aqui no canal, vale a pena dar uma conferida, mas normalmente, principalmente se você estiver iniciando na advocacia, eu recomendo que você separe a sua advocacia em 4 setores, o comercial, o operacional, a gestão e o financeiro, ok? Esses 4 você tendo ciência dele, ciência que você precisa se dedicar a ele todos os dias, né, em determinados momentos estratégicos, farão com que você tenha muito mais resultado e um rendimento muito melhor. Outro ponto que eu confesso aqui para vocês é que quando eu tenho mais tempo é quando eu mais procrastino para fazer uma atividade. Isso aqui eu não sei se é alguma crença limitante, se é alguma coisa que já está enraizada aqui nas minhas condutas, mas o dia que eu tô com a agenda cheia, que eu sei que eu preciso ser mais estratégica, pessoal, eu procrastino menos. Aquele dia que eu sei que tá mais tranquilo, eu acabo deixando para depois, então tomem muito cuidado com isso também. E mais uma vez, por isso que é importante você conhecer quando que você tem um melhor rendimento, se é uma atividade que vai exigir muito foco, talvez se você for uma pessoa matutina como eu, então coloca as principais atividades no período da manhã. Se você for uma pessoa noturna, já você pode deixar ela mais pro final do dia,
Outro ponto que o pessoal sempre questiona também, eu vou começar pelas atividades mais difíceis ou mais fáceis? Depende, ok? Cada um tem uma rotina, cada um tem uma forma de conduzir, então é importante que você faça testes e que você determine ali uma rotina que vai fazer potencializar, você vai conseguir reduzir o tempo sobre determinadas atividades, ok? Então, aqui sobre o Google Agenda, as principais informações que eu queria passar para vocês eram essas. Outro ponto, pessoal, você precisa ter os documentos de forma fáceis do seu computador. E aqui eu já faço 2 adendos, né? Eu trouxe aqui várias plataformas que vocês podem estar aí, tipo iCloud, Google Drive, OneDrive. Tudo isso por quê? Porque você vai armazenar todos os documentos, pastas, arquivos em formato digital. Mas Mariana, o meu escritório é físico. Ok, não tem problema. Mesmo assim, eu recomendo que você digitalize o que precisa digitalizar hoje com os contratos aqui no escritório, por mais que o cliente venha, né, que a gente realize a reunião de forma presencial, eu mando os contratos na versão digital, a assinatura é digital, a gente não imprime mais o documento para assinar, e ali a gente já vai colocando tudo no Drive, por quê? Porque se eu estiver lá em São Paulo, num treinamento que eu precisar acessar um documento, eu consigo com um clique, entende? Isso aqui, além de trazer uma otimização de tempo muito melhor para o seu escritório, vai trazer também segurança, porque se você deixa só arquivado na sua máquina, né, na pior das hipóteses, ela venha ali a ter um problema, você pode correr o risco de perder muitos documentos, por perder muitos dados. Então, tome muito cuidado com isso aqui, porque quando você tem um drive estratégico, né, eu costumo separar. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos, né? Você separa numa pasta de administrativo, a outra pasta que eu brinco que é a 001 do escritório, são o quê? São as marcas que a gente trabalha. Então, ali, quando você abre essa pasta, está setorizada por cliente, por empresa, a gente consegue ter uma clareza. Então, tudo que eu precisar de determinado cliente vai ter naquela pasta. Às vezes, um cliente tem mais de uma marca aqui no escritório com a gente. Então, tá ali padronizado, uma forma. A questão como você escreve também, é importante ter um padrão sobre isso, porque além de passar mais profissionalismo, você consegue controlar melhor e isso aqui fica fácil até de você delegar para sua equipe. Então você tem ali também as demandas, muitas das vezes judiciais, as demandas extrajudiciais, o estudo, então é uma pasta focada com os materiais, com as apostilas que você recebe, com os livros em formatos digitais, a questão ali de também modelos, então, eu tenho um contrato padrão, você precisa ter aquilo fácil, né? Quando o cliente vem para o seu escritório, você não pode ficar perdendo tempo. Então, quando você já tem um modelo estratégico, você vai adaptar, claro, para o caso, mas em contrapartida, você consegue ali acessar ele muito fácil, você não perde tempo. Uma procuração para determinados atos corriqueiros de serviços que vocês sempre ali utilizam no seu escritório, tenha um modelo padrão para você ir adaptando. Isso faz com que você ganhe muito mais tempo no dia a dia, na hora de executar determinadas tarefas. Então, tudo isso eu sempre recomendo que vocês tenham ali, então, um drive, que você armazene todos os documentos, pastas, os arquivos, e a questão do formato digital também veio para até a questão da otimização de espaço, né? Antigamente, imagina, aqueles escritórios, era com aqueles arquivos gigantes, cheio de papel para todo lado. Hoje, com a questão do digital, vale muito a pena, por mais que você tenha um escritório físico, você trabalhar assim com isso, pela questão da segurança e da praticidade. O terceiro ponto que eu trouxe para a gente debater aqui hoje, pessoal, e essa aqui, eu falo para você assim, que já adianto, né? Muitas das vezes, a hora que eu for mencionar sobre isso, é a roteirização e a definição de processos, e aí você vai me questionar, mas Mariana, hoje eu sou sozinho, tá tudo aqui na minha cabeça, eu não preciso documentar isso, eu não preciso roteirizar, tem um padrão. E aqui eu já faço 2 adendos. Primeiro, não é porque você é sozinho que você precisa ser amador. Por quê? Porque quando você tem essa roteirização, essa definição de processos estratégicas, você consegue delegar para sua equipe. Quando você começa a crescer, você ganha tempo, né? É um processo muito mais célere. Então, vou utilizar como base aqui um serviço que a gente faz muito no escritório, que é o serviço de registro de marcas. Quando vem a pessoa para a nossa equipe, ela sabe como que a gente protocola. Então, a pesquisa de viabilidade que ela precisa fazer vai estar ali definida, a questão da busca que ela faz no NPI, se o cliente vai registrar com logo, qual é o formato da logo, qual é o tamanho que tem que anexar, quais são os documentos, o rol de documentos que a gente vai anexar naquele pedido, tudo isso você precisa ter documentado. E aqui, quando eu falo mais uma vez para vocês, que o seu escritório começa a tomar maiores proporções, quando você vai crescendo, se você não tiver muito bem definido esses processos, quando você for delegar,
delegar, você vai gastar um tempo e talvez a sua equipe não vai estar tão engajada e você vai cobrar aquela pessoa, ela não vai fazer como você quer, mas nós como líderes precisamos sim ter isso muito bem documentado para poder não cobrar necessariamente, mas para você poder passar para a pessoa, porque hoje, como que a gente forma um bom time? A gente forma um bom time quando eles têm clareza do que eles precisam executar, do que eles precisam fazer, e cabe a nós, líderes, passar isso, tá? Aqui eu já faço um adendo para vocês, se vocês tomou uma proporção muito grande do seu escritório, está crescendo, você precisa delegar, e em contrapartida você não tem isso roteirizado, documentado, eu aconselho que você contrate uma pessoa, né, que trabalhe com gestão de processos para definir essa questão, porque muitas das vezes, ficando só na nossa cabeça, a gente acaba se limitando e a gente acaba ali, muitas das vezes, pulando etapas, né? Muitas das vezes, vamos supor, a pessoa pode realizar um protocolo de uma petição inicial e não colocar, vamos supor, o documento. Então, precisa, sim, ter tudo isso documentado e roteirizado. Outro ponto é que você vai precisar mapear as suas atividades, os seus processos e vai documentalizar tudo isso. Então, você sabe que para realizar um atendimento, você precisa ter uma plataforma se o atendimento for online, a pessoa tem que mandar o link com quanto tempo de antecedência o seu escritório vai mandar esse link. Quando você vai entrar no momento exato da reunião, você entra 10 minutos antes. Tudo isso, pessoal, você vai precisar mapear, porque isso precisa estar na sua agenda. Aqui, retornando um pouquinho, né, quando eu falei para vocês aqui da questão do Google Agenda, você precisa colocar, inclusive, o momento que você gasta para se arrumar. Se você for para o escritório, o translado precisa estar fazendo parte dessa agenda. Não é a questão de você ali simplesmente... Ai, por que eu preciso saber quanto tempo eu gasto no escritório? A questão é porque o que eu mais vejo advogados errando, principalmente quando a gente vai conversar sobre isso na mentoria, é o quê? São advogados que eles colocam as formas, os momentos exatos. Então, das 9 às 10 eu vou atender o seu João, das 10 às 11 eu vou atender a dona Joana, e do meio-dia a 1 eu vou atender a dona Maria. Ok. E aí, a pausa para o almoço. Mas a questão do seu almoço, muitas das vezes, você vai ter que ter um translado, ou então você vai ter que produzir aquele alimento. A mesma forma, né? Você vai começar uma reunião, muitas das vezes, você não coloca ali na sua agenda as atividades corriqueiras do seu dia a dia. A questão do trânsito, você se arrumar, o período que às vezes você precisa parar para almoçar. E aqui, pessoal, quanto mais organizado a gente for, melhor é a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque você vai ter uma performance muito melhor quando você tem tudo muito bem planejado, e eu brinco que acaba sendo até um pouco metódico. Então, mapeie as suas atividades, os seus processos, documentalize tudo isso. Você sabe quanto tempo você gasta numa atividade. Hoje tem várias plataformas, né, de time shift que sabe quanto tempo você gasta. Isso, inclusive, pode ser utilizado para o quê? Até para suas propostas de honorário, para você saber quanto tempo você gasta em determinadas causas, né? Para a gente, quando vai fazer uma proposta, ter mais clareza de quanto tempo será necessário para executar determinadas tarefas. Então, comecem a profissionalizar a advocacia de vocês e finalizo aqui falando que não é porque você é sozinho que você precisa ser amador. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma EdClass. Nos vemos na próxima quarta-feira, ao meio-dia, com mais um tema envolvendo a questão do empreendedorismo jurídico, que eu confesso para vocês que eu sou apaixonada. E finalizo aqui com uma frase que eu acredito que tem muito poder, né? Você não precisa de mais estudo, você não precisa de mais ideias, você precisa de ação. E qual é o melhor caminho para você executar? Você ter clareza de quais serão os seus próximos passos. Se você seguir o passo a passo do que nós conversamos aqui na aula, eu tenho certeza que você vai ter uma advocacia muito mais moderna, uma advocacia muito mais estratégica, vai ser muito mais intencional ali nas produções das suas atividades do dia a dia, e a chance de alcançar um sucesso será muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana.